Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe o like para fortalecer e compartilhe esse vídeo. Peço também que você vá no sininho das notificações e ative o sininho na opção todas para receber em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo for postado na plataforma. Recados dados, vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje trazendo a primeira história. E esta foi postada por Francisco Antônio Sampaio no grupo Casos de Lobisomens. Vamos lá? Tem muita gente pedindo o que a senhora Odete me contou sobre aquele ser que quase morreu queimado na cabana. Segundo a dona Odete, ou dona Teteia, como o povo chama, ele veio do Maranhão numa embarcação e ficou morando entre Cruz e Bela Cruz, que são muitas léguas dali. Seu nome é Rogério e ele tinha feito um pacto satânico. Então, corria todo mês 12 cidadelas na noite. Ele tinha escolhido a beira da praia para isso. Eu perguntei como a senhora sabe dessas coisas e ela me respondeu. Ele é conhecido como o Homem-Bicho de Cruz e Bela Cruz. Quando é tempo dele se transformar, ele sai chorando no meio da rua. Então, as pessoas já sabem, dorme cedo ou fecham as portas cedo. De Cruz até Papagaio são 12 povoados. E eu perguntei como o povo aceitava aquilo. Ela disse que não sabiam como fazer uma cura. O Rogério era bom e trabalhador, mas quando estava em crise não era gente, e sim bicho. Muitas pessoas pescando já viram ele correndo na beira da praia a noite toda, até de manhã. Já chegaram a prender o mesmo que fugiu da delegacia. No dia em que ele fugiu, ele se queimou na pata, que de repente era uma mão. Então, acharam ele na beira da praia à noite, 2 dias após esse episódio. Dei de cara com o Rogério, levando peixes para o Mercado Livre de Camusim. Não falei com ele, fui andando, mas ele ficou me olhando um bom pedaço do caminho. Bem, meus aterrorizados, para quem não entendeu muito bem o começo desse relato, ele está falando da criatura preta que ele viu numa casa, quando ele fugiu de casa querendo deixar os pais preocupados e eles nem notaram a falta dele. Mas nessa noite ele posou numa casa abandonada no meio do mato. E esse bicho acabou derrubando óleo de lamparina na fogueira, incendiou a casa toda e quase que ele e o Francisquinho, né, o relatante, que é um menino muito do levado na época, hoje já um homem, resumindo, os dois quase viraram churrasquinho naquela noite. E o que vocês acharam dessa história? Fato é que cada dia a gente descobre um tipo diferente de lobisomem, né? Os antigos contavam muitas histórias variadas, ou seja, há várias espécies do bicho.
Bem, vamos para o próximo de hoje, que é de Luísa Gonzalez, postada no grupo Casos de Assombração 2. Aconteceu um fato na minha casa quando eu era criança. Tinha meus 10 anos e morava em Guará, no Paraná. Minha mãe ganhou um quadro de um menino chorando. Bem, acho que todos que têm mais de 30 anos conhecem esse quadro, não é, gente? Voltando ao relato, e colocou este quadro na parede da sala. Desde então, começou um verdadeiro inferno nas nossas vidas. Meu irmãozinho, que tinha 3 aninhos, caiu do nada no quintal e enfiou um caco de vidro no joelho, que quase atravessou-lhe o joelho. Muito sangue esguichava. Depois a minha mãe abriu a porta do guarda-roupa e caía terra no chão. Foi tirando as roupas e mais terra aparecia. Ali se formou um formigueiro que ninguém entendia como aquilo tinha acontecido. E assim foram os nossos dias, uma coisa atrás da outra, sem explicação e sem sentido. Minha mãe e meu padrasto começaram a brigar sem motivos. Meu irmão só ficava doente, eu apanhava sem saber o porquê. Fatos estranhos aconteciam diariamente. Então, minha mãe foi numa benzedeira e relatou os fatos. E essa benzedeira disse para minha mãe que dentro de nossa casa havia um objeto amaldiçoado e que enquanto ela não tirasse aquilo de dentro de casa, coisas ainda piores iriam acontecer. Então, minha mãe não sabia o que era e começou a procurar o que poderia ser e nada. Voltou na benzedeira e disse que não havia nada. A benzedeira disse a ela: "Você ganhou algo de alguém?" E essa pessoa sabia da maldição e passou para você. Então minha mãe se lembrou que havia ganhado um quadro, o famoso quadro do menino chorando. Minha mãe voltou para casa correndo e arrancou o quadro da parede e jogou no meio da rua e tacou fogo. Me lembro perfeitamente do quadro. Hoje tenho 48 anos e nunca me esqueço do olhar triste do menino chorando. Depois desse dia, tudo voltou ao normal em casa. Isso é real. Eu ainda me lembro. Não é somente uma história. Foi muito real. Créditos Ana Cláudia Borges Terra. Bem, aterrorizados, na casa da minha avó, se eu não me engano, tinha esse quadro do menininho chorando. Eu já tenho 45 anos, né? E várias casas que eu ia tinha. E quando eu era criança, eu ouvia muito falarem sobre que esse quadro era amaldiçoado, né? Mas será que é o quadro todos ou é um ou outro que alguém passou a maldição? Não sei. Se vocês já ouviram falar do quadro do menininho chorando, sabe algo sobre a tal maldição, mas eu sei que quando eu olho para esse menininho chorando, me dá um aperto no coração, uma vontade de chorar também. É o máximo que dá em mim, dá uma agonia, tadinho. Bem, o próximo também foi postado por Heloísa Gonzalez no grupo Casos de Assombração 2 e é intitulado A Maldição do Dinheiro Enterrado. Dizem as antigas lendas de regiões antigas
de diversos países que os espíritos de pessoas egoístas e mesquinhas, após a sua morte, vagam pelo nosso mundo guardando os tesouros deixados para trás e que só conseguiriam sua liberdade após alguém descobrir onde estes antigos valores estariam enterrados. Mas afinal, no que se baseiam as lendas em fatos? Antigamente existia uma forma muito particular das pessoas guardarem as suas economias. Elas enterravam ou escondiam o seu dinheiro, seja em algum lugar na mata ou até mesmo em casa debaixo dos colchões, e por aí vai. Isso acontecia com mais frequência na zona rural, já que o banco nesta época era privilégio de poucos. O curioso dessa prática era que quando a pessoa partia dessa vida, ela tentava de alguma forma avisar para que alguém desenterrasse o tal dinheiro. A alma dessa pessoa ficava penando até encontrar uma pessoa que tivesse coragem para desenterrar, pois diziam os mais velhos que no trajeto do resgate apareciam várias assombrações para impedir que a pessoa conseguisse desenterrar o dinheiro. E como consequência, a pobre alma continuaria penando. No começo do século XX, na cidade de Ibaubinha, zona rural do Maranhão, existia uma pobre viúva, bem jovem, a qual era mãe de vários filhos, sendo que seu único serviço era quebrar coco babaçu, uma prática bem comum no Maranhão. A pobre mulher levava uma vida muito sofrida. Um dia ela teve um sonho, onde alguém lhe falava em uma serra, em um determinado local, que lá existia dinheiro enterrado. Ela preferiu não dar atenção ao sonho, pois, já que para ela, não passava de um simples sonho. Mas o curioso era que ela começou a sonhar várias noites seguidas com a mesma coisa. Um dia ela decidiu que iria atrás daquele dinheiro citado no sonho. Então, ela chamou 2 compadres seus, que por sinal eram pessoas bem ambiciosas. Saíram à tarde e foram para aquela serra mostrada no sonho. Já chegando no local, eles começaram a cavar. Cavaram até a pá bater em algo, sendo que naquele momento o compadre fez um sinal para sua esposa. Desconversou e tratou de falar para a pobre viúva que ali não havia nada de valor não. Seria um engano. Então, a pobre mulher desiludida foi embora, juntamente com eles. Quando caiu a noite, o compadre mais a comadre retornaram à serra e desenterraram uma botija cheia de dinheiro da época. Após pouco tempo, eles botaram uma vendinha, compraram uns gados e algumas terrinhas. Mas não demorou muito para que as 2 filhas do casal viessem a morrer subitamente. Pouco depois, a esposa caiu doente, sendo que seu marido gastou todo o dinheiro que restava com ela, mas sem êxito, pois a mesma faleceu. Ele ficou na pior, perdendo tudo, acabando por morrer praticamente em seguida. A pobre viúva continuou na sua miséria,
mas eles não usufruíram do dinheiro que não era para eles. Dizem que este foi um fato verídico e pela ganância daquelas pessoas acabou acontecendo todas aquelas desgraças. A alma que vagava se libertou finalmente do dinheiro que aprendia na terra, após o mesmo ser desenterrado. No Maranhão existem diversas histórias sobre casos de dinheiro enterrado, sendo muito comuns naquela região. Aterrorizados aprendemos aqui, né? Nunca devemos pegar o que não nos pertence, pois isso pode acarretar em consequências terríveis. E agora vamos para mais um também de Heloísa Gonzalez, também no grupo Casos de Assombração 2. Meus amigos, deem uma passada no grupo Casos de Assombração 2 no Facebook. É um grupo maravilhoso com muitos causos assustadores. Aposto que depois que você entrar, você vai se tornar membro. E se você fazer isso, diz que foi pelo canal da Angel, tá? Bem, vamos prosseguir aqui. Conforme prometi, algumas meninas venho contar a vocês a minha primeira experiência com o sobrenatural. Não é algo que eu goste de lembrar, mas quando temos fé, fica mais fácil lembrar e não sentir medo. Para que vocês entendam, preciso explicar algumas coisas. Minha família, por parte de mãe, descende de índios e do meu pai de pessoas que foram escravizadas. Ambas as famílias sempre foram muito ligadas à espiritualidade, sendo que a linhagem da minha mãe seguia a Umbanda e a do meu pai seguia o Candomblé. Minha mãe é uma sensitiva fortíssima. Ela tem sonhos extremamente claros e os seus pressentimentos são absurdos. Painho era um grande vidente, apesar de não aceitar a sua capacidade mediúnica. Eu nasci com um pouco dos dois. Sou médium de vidência e audição. Vamos agora ao relato. Quando eu era pequena, morávamos em um prédio antigo aqui em Salvador, Bahia. Eu tinha 4 anos e é óbvio que eu nem tinha noção do que era o lado de lá. Neste grande apartamento em que morávamos, tinha um quarto que servia para guardar ferramentas, produtos de limpeza e etc. Ele ficava localizado depois de um corredor, passando pela cozinha, já na lavanderia. E nesse dia em específico era a lua cheia. Porém, a lâmpada desse quarto estava queimada. Então, estávamos todos na sala vendo TV. Painho pediu que eu fosse até esse quarto buscar alguma coisa para ele e eu fui. Eu não tinha medo, eu era uma criança inocente. Lembro bem que quando entrei nesse quarto, 5 sombras sinistras e negras formavam um círculo em volta de mim e ficavam rindo e rindo com vozes horríveis, falando coisas horríveis e me pedindo comida. Essas 5 sombras flutuavam, elas não tocavam o chão. Parece um pouco com aqueles demônios que saem para buscar o assassino morto no filme Ghost, sabe? E como sei. Eu tentava sair dali, não conseguia.
Lembro que eu chorei muito e meus pais e a minha irmã não me escutavam de lá da sala. Eu apenas consegui sair daquela tortura depois de prometer dar comida, a comida que eles pediam. Só sei que cheguei na sala chorando muito e trêmula demais. A partir daí não tenho mais lembranças. Acho que o medo foi tanto que bloqueei o que sucedeu depois disso. Mas manhinha e a minha irmã contam que de início minha mãe achou que eu tinha imaginado aquilo. Minha irmã veio para perto de mim me ajudar, pois eu fiquei num estado lastimável. E painho acreditou. Hoje em dia acho que ele viu as coisas que eu falei e guardou para ele para não assustar ninguém. Eu acho. Resultado: eu fiquei doente com uma febre que não tinha remédio que baixasse. Fiquei doente por 3 dias. Nesta época, a tia da minha mãe era viva e tinha um centro de umbanda que recebia o espírito benevolente da irmã Irene, uma cigana turca. Quando a minha mãe contou à minha avó o que havia acontecido, ela foi no centro espírita e conversou com a irmã Irene. Esse espírito então falou que eu era sou médium e que minha vidência era muito clara para minha idade e aconselhou que essa fosse suspensa, mas avisou que apesar de suspender minha mediunidade, minhas faculdades nunca iriam cessar por completo. De fato, eu nunca deixei mesmo de ver e muitas vezes desejei não ser vidente. Que Deus me perdoe por ter desejado isso. Hoje eu estou adulta, tenho 39 anos e nunca me esqueci daquela imagem, daquelas vozes, daqueles sorrisos. Só mais uma coisa. Passados muitos anos foi que vim saber o que eram aquelas sombras. Lembra quando falei que morávamos em um prédio antigo? Pois bem, no apartamento da frente havia um jovem casal. O rapaz era um dentista e muito apaixonado pela esposa. Certo dia ele pegou ela no flagra com outro homem na cama. Terminou cometendo suicídio e ficou vagando naquele prédio antigo. Nosso apartamento era de frente para o que eles moravam e ele se matou dentro do apartamento e ficou preso naquele lugar. E como eu era médium, captei essa energia e terminei por atrair esse espírito tenebroso. E como digo, já sofri muito quando contava essa história, porque muitas pessoas não acreditavam, outros até zombavam. Hoje em dia é bem aquela coisa, acredite se quiser, eu não tenho nenhuma necessidade de mentir e nem faço questão de impressionar ninguém. Tive muitas outras experiências, mas essa foi uma das mais assustadoras e a que foi motivo de suspensão da minha mediunidade. Meus aterrorizados, é muito intrigante, mas também é muito assustador esses relatos. E esses relatos me fizeram lembrar de um canal grande do YouTube, acho que muitos de vocês devem conhecer, o canal Assombrados, onde a Ana Paula narra esses relatos bem do tipo desses que eu li agora. E para quem gosta é maravilhoso. Vai lá dar uma olhadinha. Deixa lá nos comentários que você foi pela Angel. Não que ela precise, né? Como eu disse, o canal dela não é pequenininho que nem o nosso. É um canal enorme. Mas vale a pena dar uma olhada. Desde que vocês não me abandonem aqui, tá bom? Bem, meus amores. Se você caiu aqui no canal da Angel e é a sua primeira vez e você gostou, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilha esse vídeo com mais pessoas que gostam.
vai no sininho das notificações e ativa a opção todas para você receber o conteúdo do canal em primeira mão. Todos esses passos que vocês dão, assim, compartilhamento, like, comentário, isso ajuda muito o canal e, em consequência, me ajuda muitíssimo também. E eu fico muito grata, é claro. E quem puder e quiser ajudar o canal monetariamente falando, pode estar fazendo isso, se disponibilizando do Superchat, do Super Stickers, do Valeu. E também pode ser via Pix, a chave do mesmo vai estar na descrição do vídeo. Toda ajuda é muito bem-vinda. E eu já agradeço muitão. Se você quiser mandar seu relato, conto, história, experiência com o sobrenatural, pode até ser sonhos com sobrenatural, sonho que às vezes se tornam realidade ou não, que te deixou intrigado, enfim. Você pode estar mandando para o e-mail do canal, que é luçonjavermelha@gmail.com, e estará anexado na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário. Lembrando sempre que se você quiser que eu publique de maneira anônima, escreva isso no relato e aí não exporei nem você, nem os demais envolvidos. Se você quer que eu conte seus relatos, contos e história, divulgando seu nome, os seus trabalhos, para mim será um prazer. E se você quiser ter a sua história transformada em conto por mim, será uma honra fazê-lo sem tirar a veracidade e nem a essência do seu relato. Bem, na descrição do vídeo, além do e-mail do canal, tem muita coisa legal. Ó, rimou! Você pode estar explorando que você vai encontrar algo do seu agrado. Tem as playlists do canal, você pode também prestigiar os outros canais da Angel, pode me seguir nas outras redes sociais, você vai gostar, garanto. E será uma honra ter vocês sempre comigo. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam na criação e também na divulgação do meu trabalho. Mas principalmente agradecer vocês, meus aterrorizados, vocês que não soltam a minha mão e que são o combustível do canal. Graças a vocês, este sonho está se tornando realidade. Gratidão mesmo. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amo vocês demais. Fui!